ao longo desse período que estamos trabalhando os salmos. Hoje retornamos a mais um salmo. Esse é o de número 57, faremos ele em duas exposições, uma hoje do verso 1 ao verso 6, semana que vem do versículo 7 ao versículo número 11, e aí passamos para outro salmo e assim vamos, tá? Espero que esteja sendo frutífero, consolador, confortador, instrutivo, à medida que temos atravessado uma das fases mais turbulentas, de forma generalizada. Todo mundo aqui está no mesmo pacote, todo mundo está enfrentando essa pandemia, todo mundo aqui provavelmente já teve perdas, seja de pessoas que estão dentro da sua própria casa, da família, ou de alguma maneira tem proximidade com você. Alguém perdeu nos últimos anos, não que é comum também a gente perder pessoas, mas talvez perdemos mais do que normalmente perderíamos. Temos lidado com situações em gabinetes pastorais, em conversas que a gente tem, de pessoas que têm enfrentado dramas em virtude dos últimos acontecimentos. E por essa razão tenho sido inclinado há um tempo a fazer exposições no livro dos Salmos. Haja vista que esse livro tem sido um bálsamo, um consolo para vidas que estão feridas, que estão maltratadas, que estão passando momentos difíceis, de dores, de lágrimas, de angústias e de situações bem complexas como as que temos vivenciado. E eu espero que Deus esteja confortando seu coração, guardando a sua alma, fazendo com que você continue firme, confiante naquele que tem trabalhado em nós, apesar de muitas vezes não sabermos os motivos pelos quais Ele toma o caminho que toma. E é por essa razão que tenho pensado sobre os salmos, e para mim tem sido uma grande alegria meditar nos salmos, e espero que para você também. Salmo de número 57, estou no verso 1 a verso 6, e diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me. E 5:7, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Verso 5: se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Deus bendito, te louvamos, porque mesmo em meio a tantas circunstâncias que atravessamos na vida, como é bom poder ter consolo, como é bom poder ter a tua palavra sendo transmitida ao nosso coração, a tua palavra sendo comunicada a nós, tua voz bradando dos céus, de maneira que traz conforto, refrigério e estímulo para que venhamos de cabeça erguida, enfrentar tudo que ainda estamos e haveremos de enfrentar. Portanto, dá a tua graça para que venhamos nessa noite, uma vez mais, sermos instruídos e edificados por essa gloriosa palavra. Para a glória e alegria tua, assim como para nosso deleite. Ajuda-nos, abençoa-nos. Assim te oramos em Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, eu tentei dar um tema, na verdade demos um tema para a nossa meditação dessa noite. Coloquei baseado em dois textos que na verdade aparecem no texto, no nosso salmo, Troquei só palavras e coloquei sobre a glória de Deus, baseado no verso 6, no verso 11. Se você notar, verso 5, diz: exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda
espalhe, né, a tua glória. Verso 11, ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Em certo sentido, o que ele está tentando nos dizer aqui, de maneira repetida, enfática, é que simplesmente, por mais que ele enfrente o que ele enfrenta, por mais que ele passe o que passa, por mais que ele lute com as suas lutas, uma coisa você precisa entender, uma coisa precisa ficar clara no seu coração: a história não é sobre você, a história não é sobre nós. Você não é o ator principal da história, a história é sobre Ele, é sobre a glória de Deus. E é nesse caminho que eu quero trilhar nessa noite, fazendo com que você encontre consolo no coração, por entender que quando Ele alcança, ou Ele tenciona alcançar a sua glória, ao mesmo tempo nós somos beneficiados. E isso espero que você veja nessa passagem. Se você observar, olhe sua Bíblia, tem um subtítulo aí. Esse subtítulo, sim, o título em negrito aqui não é inspirado, né? O subtítulo ainda sim. Veja, ele diz assim, ó: ao mestre de canto, Salmo 57, né? Segundo a melodia, não destruas, hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Portanto, o Salmo, no período em que Davi foi escrito, no período em que Davi fugia de Saul. Você percebe que muitos dos salmos foram escritos exatamente nesse contexto. Saul ficou sabendo que Davi havia sido escolhido por Deus e que ele havia sido rejeitado pelo próprio Deus, e por essa razão Davi aí passaria agora a ser o grande rei. Saul não aceita essa decisão de Deus, mas pouco importa para Deus se Saul gosta ou não, porque quem é o grande rei não é Saul, é o próprio Deus, e Deus toma essa decisão e estabelece que assim vai ser. E Saul, tentando frustrar os planos de Deus, Saul sai à caça de Davi, para exterminar Davi, para quem sabe provar que na verdade o rei é Saul, vai ser Saul, e ele está pronto para fazer aquilo que as suas mãos têm capacidade de fazer. Porém, as nossas mãos não têm capacidade de fazer aquilo que Deus estabeleceu de maneira decretiva, de uma forma de decreto, que elas não farão, nunca faremos aquilo que Deus estabeleceu que não faremos. Isso para dizer que Deus tem um controle decisivo sobre a história, inclusive, da vida de grandes autoridades, de reis, de homens simples também, como era o caso do próprio Davi, que posteriormente se torna rei. O fato é que Saul decide matar Davi e sai à caça de Davi. E Davi sai fugindo de um canto para outro, de um canto para outro, e vai parar em uma caverna. E alguns estudiosos trazem duas possibilidades nas quais este salmo foi escrito. A primeira delas é quando Saul entrou numa caverna em que os homens de Davi estavam lá. Isso está escrito em 1 Samuel capítulo número 24. Davi estava lá, Saul entra com seu povo, entra com alguns dos homens na caverna, e ali a grande oportunidade de Davi acabar com a vida de Saul. Por quê? Porque ele sabia que Saul, se o pegasse, haveria de matá-lo. Porém, Davi diz aos seus homens que estavam com sangue na boca para acabar com Saul. Davi diz assim: olha, não destruas. Por isso que você lê não destruas aqui no subtítulo. Não destruas, isto é, não o mate. E por isso que Davi vai lá e tira um pedaço do manto do rei Saul, para deixar bem claro, para dizer assim: olha, eu não quero matá-lo, mas eu tive toda a possibilidade para isso, mas que fique claro, eu não quero prejudicar você, não quero matar você, Saul, eu o respeito, foi Deus que lhe estabeleceu aqui. Então, se eu quisesse matar você, já tinha matado. E assim fica provado que de fato Davi não queria matar Saul. A segunda possibilidade pela qual talvez Davi tenha escrito é exatamente o seguinte: é que Davi talvez esteja pedindo ao próprio Deus para que Deus não permita a sua destruição. Então Davi está dizendo assim: Senhor, não destruas, porque Davi tem essa compreensão de que ninguém pode destruí-lo a não ser que Deus assim ordene, ou que Deus permita, como você quer entender. Então Davi estava dizendo, a segunda possibilidade: Senhor, não permita a minha destruição, que Saul e os seus homens não me matem. O fato é que, como diz o subtítulo, é que ele estava numa caverna, e esse é um pouco do contexto que vai nos conduzir a nós passearmos pelo texto, entendendo que ele está dentro de uma caverna,
e diante de situações assim? Ou pedindo para não ser destruído, ou para Saul não destruir, né, os seus homens não destruir Saul, ou não ser destruído. Eu acho que dá para entender mais pela a possibilidade de Davi não ser destruído. Afinal de contas, ele passa a expressar muitas coisas aqui que ele quer ser libertado, que Deus o livre, que Deus o tire. Então é bem inclinado para essa realidade. Se você já leu Salmos 57, 58, 59 e 75, são os salmos conhecidos como não destruas. Você vai olhar, Salmo 58, você tem lá, ó, subtítulo, não destruas. 59, não destruas. E isso vai mostrando que nós, como Davi, podemos orar assim nos momentos mais delicados da nossa vida. Senhor, cá para nós, não destruas. Não permita que isso ocorra. Então vamos lá. Se estamos falando sobre a glória, se a história é sobre a glória de Deus, a primeira coisa que eu quero que você entenda é isso aqui, ó. É que quando Ele der misericórdia a você, conceder compaixão a você em meio às situações que você enfrenta, você possa lembrar que é sobre Ele a história. Então é sobre a glória de Deus, a misericórdia dada. É que quando a gente recebe misericórdia, a gente louve a Deus, honre a Deus, glorifique a Deus. Por isso, venha comigo, verso número 1, olha o que ele diz. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Veja que a repetição aqui expressa essa necessidade aqui de Davi, urgente de ser atendido no pedido que fez. O salmista então ele roga inicialmente por misericórdia e percebendo, aqui é uma leitura minha, tá? Percebendo que ele não tem melhor argumento para colocar aqui, ele repete o argumento, ele repete a frase. Então, Senhor, tem misericórdia de mim. Faltou argumento, Senhor, o melhor argumento é: tem misericórdia de mim. Por quê? Porque Deus é o Deus da misericórdia. Ele é o Pai da misericórdia. Então nada mais adequado que na angústia nós busquemos a misericórdia daquele em que a misericórdia habita. A misericórdia habita nele. Não existe melhor lugar do que buscar misericórdia naquele onde a misericórdia habita. Alguns tradutores têm algumas versões, se eu não me engano essa é a da NVI, que ela traduz assim, olha, presta atenção à parte B do verso 1, ela diz assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, a minha alma se refugia. Olha essa tradução da nova versão, a nova tradução na linguagem de hoje, que eu achei muito interessante. Olha o que ela diz assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti procuro segurança. Senhor, tem misericórdia, porque em ti eu encontro segurança. Não tem aquele dia ou aquele momento que você está na rua, né? Está caindo, começou a cair aquele espingo que parece pedrada, né? Começou aquela chuva mais grossa, como aconteceu domingo passado. Você está no meio da rua, ali, e de repente aquele pingo, pá, já bateu ali, você corre, a chuva está pegando, você corre para um lugar que tenha uma guarida, que tenha algo que você possa se proteger. Aí quando você chega lá e faz assim, é isso que Davi está dizendo aqui: Senhor, eu rogo por misericórdia e corro para ti, porque tu é o meu, tu és minha segurança, onde quando chego, meu coração se aquieta, meu coração se acalma. Como pode o Senhor não ter misericórdia e compaixão da alma que confia nele? Como é que Deus não poderia ter misericórdia? E por isso eu faço menção do Salmo 147, verso 11, quando ele diz assim, ó: agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Você está esperando compaixão de Deus, misericórdia de Deus para as suas experiências? Deus se agrada daqueles que temem a Ele, que aguarda a sua misericórdia. Agora presta atenção numa coisa bem interessante aqui. Veja a imagem que ele traz para exemplificar aquilo que ele está dizendo. Eu chamo a sua atenção para a parte C, digamos assim, do verso 1. Olha o que ele diz no verso 1. Ele diz assim, ó: à sombra das tuas asas me abrigo. A imagem é nada mais, nada menos que isso aqui, ó. Já viu essa cena?
Nós estamos debaixo das asas de Deus. E você sabe que a galinhazinha, ela não está para brincadeira quando o olho dela está mais ou menos assim, ó. Né? Ela está doida. É só você chegar perto, encosta nos seus pintinhos. Chega ao menos próximo para você ver. Quando esse olhão está assim arregalado, é bronca para quem chega perto. É assim que ele está descrevendo a maneira como Deus nos guarda. Nós estamos debaixo das asas de Deus, e Deus com os seus olhos arregalados para aqueles que estão chegando próximo. É como que ele dissesse mais ou menos assim: Senhor, eu realmente não me sinto seguro até estar debaixo das tuas asas. Mas observa uma coisa ainda interessante nisso aqui. Ele usa uma palavra que é alma aqui. Percebeu? Verso número 1, diz: à sombra das tuas asas me abrigo, até que me passem as calamidades. Mas antes ele diz assim: pois em ti a minha alma. Isso aqui é interessante, porque ele não está usando isso aqui à toa. Eu penso que essa expressão alma aqui, ela implica que a confiança que ele exerceu em Deus procedia dos mais íntimos sentimentos que ele tinha. É como se ele estivesse arrancando dos seus recônditos mais íntimos e assim dedicasse total confiança na pessoa de Deus. Então ele está dizendo assim: Senhor, cá para nós, eu vou me entregar inteiramente à guarda divina, a tua companhia, a tua segurança. E agora ele experimentava a abençoada consciência de habitar no lugar de segurança. Escute, as asas de Deus é como se fosse um escudo protetor na vida daqueles em que nele se refugiam. Então, as asas de Deus, estar debaixo de Deus, é o seu escudo protetor sobre qualquer tempestade de aflição que porventura possa lhe acometer, como aconteceu aqui com o salmista. E vale lembrar uma coisa muito importante aqui, é que ele estava, lembra, qual era o lugar que ele estava? Já prestando atenção mesmo, está vindo comigo? Ele estava onde? Caverna. É até música, né? Não era com Davi, era com Elias. Sai da caverna, pode sair. Ele estava na caverna. Mas eu queria que você prestasse atenção nessa grande verdade. Ele estava na caverna, mas não era a caverna a sua segurança. A sua segurança estava na rocha eterna. A segurança de Davi não se encontrava na caverna. A segurança de Davi estava na rocha eterna. E a rocha eterna é Deus. Você pode estar na caverna, você pode estar no palácio, mas nunca esqueça dessa bela verdade. Onde quer que esteja, independe até do lugar, se sua rocha for Deus, se sua segurança for Deus. Agora veja, Davi vai fazer isso até quando? Veja o final do verso número 1, olha o que ele diz: até que passem as calamidades. Veja, não era uma única calamidade, mas várias. Por isso que ele está usando o plural aqui, calamidades que rodeavam Davi. Eu penso que aqui nós temos pelo menos duas coisas interessantíssimas a pensar. A primeira delas é que no dia das calamidades ele se apega ainda mais a Deus, no lugar de se afastar de Deus. Já viu gente assim? Está passando um momento bem delicado na vida, uma aflição terrível. Muitas pessoas, elas se afastam de Deus. Já viu gente que diz assim: não quero nem para a igreja, não quero ir para canto nenhum, me deixa aqui. Elas vão se afastando de Deus, elas não buscam mais a Deus, elas não oram mais a Deus, elas não cultuam mais a Deus, e elas vão se afastando. Ou seja, eu quero dizer para você que você está tomando o caminho oposto do que Deus estabeleceu para nós. Quanto mais a dor dói, mais perto do lugar de segurança que eu preciso estar. Mais perto das asas, ou mais debaixo das asas de Deus é que eu preciso me encontrar. Nesse sentido, veja que no dia das calamidades, não era uma única calamidade, eram várias calamidades, ou seja, muitas circunstâncias duras que ele estava enfrentando. Mas no dia das calamidades, ele se apega ainda mais a Deus, no lugar de se afastar de Deus. É esse o caminho que você deve fazer. Davi, durante o dia das calamidades, veja, ele dobra as suas orações.
Tem misericórdia de mim, ó Deus. Raquel, tem misericórdia de mim. Ele dobra as orações. E é isso que nós deveríamos fazer nos dias das calamidades que enfrentaremos. Não se afaste de Deus, pelo contrário, dobre a sua busca a Deus, dobre as suas orações, dobre a sua corrida aos pés de Deus. É a primeira lição que eu quero que você entenda. Se apegue mais a Deus, especialmente nos dias mais difíceis. Sabe por quê? Porque senão você não aguenta, porque senão você não suporta, porque senão você pira, porque senão você sucumbe. Essa é a primeira coisa que eu queria pensar junto com você. No lugar de correr para longe de Deus, no dia da calamidade, corra para Deus de maneira dobrada. Segunda coisa interessante que esse texto nos mostra, é que as calamidades, escute, são questão de tempo, é ou não é? Olha o que ele diz, final do verso 1, ele diz, até que passem as calamidades, ou seja, as calamidades que muitas vezes nos afligem, são questão de tempo, mas escute, a segurança é questão de eternidade. Essa é uma das coisas mais lindas que esse texto pode nos mostrar. Se as calamidades são questão de tempo, a segurança é questão de eternidade. Eternamente estaremos seguros debaixo das suas asas. As calamidades, elas passam, e é por isso que você precisa suportar no lugar adequado, debaixo das asas do seu Deus. Primeira coisa então, é sobre a glória de Deus, a misericórdia que nos é dada. É para quando você olhar para trás na sua história e ver a maneira como Deus derramou de misericórdia na sua trajetória, é para você lembrar que a história é sobre Ele, é sobre um Deus misericordioso. Segunda coisa, segundo ponto, se é sobre a glória de Deus, já vimos que a misericórdia dada é sobre Ele, mas o segundo momento, a intervenção realizada é sobre Deus. Veja, verso número 2, olha o que ele diz: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Meus irmãos, esse texto é belíssimo, me acompanhe por favor no raciocínio. Olha a parte A desse versículo, olha o que ela diz: clamarei ao Deus Altíssimo. Olha que coisa linda isso aqui. Deus é o Deus Altíssimo. A gente chama na teologia que Deus é um Deus transcendente. Ele criou esse universo, mas esse universo não o comporta. Ele está além desse universo, fora desse universo criado por Ele mesmo. Mas ao mesmo tempo nós dizemos que Ele é imanente, Ele é transcendente, Ele extrapola esse universo, está além desse universo, mas Ele também é um Deus imanente, que Ele entra nesse universo e age como Ele assim deseja. Então nesse sentido que Ele é transcendente, nós estamos dizendo que Ele está elevado, ou que Ele é elevado acima de toda a sua criação. Lembra de uma frase que ficou famosa, sem entrar no mérito das questões, que esse não é o meu ponto, mas lembra de uma frase que ficou muito famosa anos atrás, que dizia assim, ó: não importa o quão alto você esteja, a lei está, ou melhor, a lei ainda está acima de você. Lembra? O famoso Sérgio Moro falou isso na condenação do presidente Lula. Mas escute, o que eu quero dizer citando essa frase é exatamente o seguinte: não importa quão alto você esteja, Deus sempre estará acima de você. Isso é aplicável para todas as outras coisas que nós estamos enfrentando. Pega isso e aplica. Não importa quão alto sejam os nossos inimigos, não importa quão alto estejam os nossos problemas e dificuldades, não importa quão alto sejam os nossos dramas enfrentados diariamente, nunca esqueça dessa verdade: Deus sempre estará acima deles. Por quê? Porque só Ele é Altíssimo. Só Deus é Altíssimo. O segredo, portanto, aqui da confiança de Davi é que ele conhece o Deus em quem confia. Esse é o segredo aqui de Davi. É simplesmente conhecer o Deus que nós confiamos, o Deus que nós pregamos. Ele confia no Altíssimo, e é isso que faz com que ele possa continuar firme aqui dizendo o que ele diz. E por ser o que é,
é que pode fazer o que faz. Por isso, veja, final do verso 2, olha o que ele diz. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. O que Davi está dizendo aqui? Simples, Davi está dizendo que o Deus que ele confia é um Deus que age, é um Deus que trabalha. Portanto, Davi tem razão convincente aqui, irmãos, para orar. Por quê? Porque ele está vendo Deus agindo aqui. No original hebraico, a palavra traduzida aqui por executa, final do verso 2, é exatamente essa daqui, ó. Realizar, terminar, aperfeiçoar. É como o texto que lemos do Salmo de número 138, no início no momento das ações de graças. Salmo 138, verso 8 diz: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Ou seja, Deus com certeza, Ele executa ou termina aquilo que Ele começou. Deus, ou melhor, Davi, ele não detalha aqui o que Deus executa, Davi não detalha o que Deus aperfeiçoa, Davi não detalha aqui o que Deus cumpre, mas eu penso que fica aqui subentendido. Por quê? Porque se executa ou aperfeiçoa, eu penso que é exatamente Deus fazendo tudo aquilo que Ele prometeu que faria. O que é que Deus prometeu que faria? Prometeu que haveria de trabalhar em nossas vidas, Ele vai fazer, Ele está aperfeiçoando. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, Ele cumpre exatamente isso que Ele está prometendo. Ou seja, Ele aqui está indicando que Deus não é como os homens que fazem muitas promessas, mas por inabilidade ou descuido ou deslealdade, eles não executam essas promessas que eles fazem. Deste modo, Deus ainda fará ou dará um desfecho em nossa história, em nossas experiências, com tudo aquilo que Ele começou na nossa vida. Eu penso que isso é um consolo extraordinário. Se você entende que Deus começou uma obra em você e Ele haverá de completar, Deus não nos abandona no transcurso da história. Seja qual for a experiência da história, do meio que nós nos encontramos hoje, talvez alguns possam estar até no fim, mas enfim, eu quero que você enxergue esse meio aqui. Se Ele começou uma obra em minha vida e na sua vida, e Ele diz que aperfeiçoará, ou concluirá, ou terminará, minha preocupação jamais poderia ser o meio da história. Por quê? Porque Ele já disse que começou, Ele já disse que concluiria, a história do meio também haverá de ter os cuidados das suas mãos. Por que que então nós precisamos estar desesperados, preocupados sem conseguir dormir, se Ele mesmo já disse que cumpria, que faria, que executaria, que terminaria aquilo que Ele disse que faria em nossas vidas? Portanto, eu queria dizer para você uma coisa maravilhosa. Olha o poder, olha a unção aí, ó. Se for carro seu aqui, pronto, então já resolveu. Deus dará um desfecho, escute, em nossa história, nas nossas experiências. O Senhor dá a todos os assuntos duvidosos e difíceis da nossa vida um final brilhante. E isso mostra, sabe o quê? Escute isso e coloque no seu coração. Que mesmo Deus, estando tão alto, tão alto, tão alto, sendo, como diz o texto aqui, o Altíssimo, Ele desce tão baixo, tão baixo, tão baixo, a ponto de cuidar de mim e de você. Do cume das alturas, Ele desce ao ponto mais baixo para cuidar das nossas vidas. O Altíssimo no mais baixo, como uma expressão de alguém preocupado conosco. Verso 3, salto para lá, veja o que diz a santa palavra do Senhor. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a tua misericórdia e a sua fidelidade. Nós temos algo lindo aqui, irmãos. O algo lindo é exatamente o seguinte: é que quando enviamos orações para os céus, Deus envia ajuda para a terra. É isso que o texto, verso 3 está tentando nos dizer. Ao dizer, Ele dos céus me envia o seu auxílio, Ele está dizendo, nós oramos e Ele nos responde. Nós rogamos e Ele nos abençoa.
Essa é a dinâmica que Deus resolveu estabelecer para lidar com seus filhos. Mas ainda observe que quando ele diz, ele dos céus me envia o seu auxílio, há quem considere essa expressão como significando que Deus enviaria anjos para nós. Não estou nem dizendo que não é o caso. Deus pode assim fazer, porque se Ele desejar fazer, quem sou eu para dizer o contrário? Ele pode e Ele faz. Todavia, eu acho que significa tão somente que o livramento que Davi esperava não seria de um caráter comum aqui. Seria um sinal, ou seria de natureza miraculosa aqui. Seria claramente uma intervenção divina. Isso ia ficar explícito para todo mundo. Então é provável que Davi esteja dizendo exatamente isso no verso número 3. Ele dos céus me envia o seu auxílio. Eu sei que só uma intervenção divina é capaz de mudar o quadro, é capaz de mudar a história. Verso 4, salta para lá comigo, olha o que ele diz. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Veja que, lembra onde é que ele estava? Caverna. A caverna o fez lembrar da cova dos leões. Nós temos um Davi e Daniel aqui. E é interessante porque os inimigos de Davi aqui são descritos como se fossem animais selvagens. Primeiro, veja, ele fala de leões. Eu achei interessante algo nessa minha peregrinação para preparar esse sermão. Tem um teólogo chamado Zakai Moody, que ele disse uma coisa bem interessante. Ele traduziu esse trechinho dos leões aqui, essa parte inicial, verso 4. Acha-se a minha alma entre leões. Ele traduziu assim, ó. Eu estou com a minha alma entre leoas. E por que ele está dizendo aqui leoas e não leões? Porque é muito provável que a tradução desse texto seja exatamente essa. Leoas exatamente no tempo em que amamentam seus filhotes. É mais ou menos essa cena aqui, ó. Entendeu o que ele está dizendo? É mais ou menos assim. Mexe lá, para você ver o que vai dar. É a imagem que ele está tentando mostrar dos seus inimigos. Quando a leoa está nesse estado, ela está mais feroz e mais perigosa do que qualquer momento da sua história. Nesse período, elas estão ávidas para devorar quem se arriscar. Note que os inimigos de Davi, eles são expressos exatamente dessa forma. E mais, ele não para. Ele expressa como se os inimigos de Davi aqui tivessem um arsenal na boca. Veja, verso 4, continue no texto. Olha o que ele diz, parte B do verso 4. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Veja, a comparação com lanças, flechas e espada simplesmente descreve a crueldade desses inimigos deles. Mas é aqui, nesse ambiente hostil, nessa situação crítica que Davi aqui se encontra, nessa situação difícil e perigosa que ele está enfrentando, que eu quero que você entenda a beleza das palavras de Davi aqui. Porque às vezes a gente passa por um texto assim e a gente nem encontra a beleza. Mas veja que coisa linda é o que Davi está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, ó. Apesar do local e da situação que eu estou enfrentando, a confiança em Deus me faz sentir seguro, porque Deus é a minha defesa. Mesmo com gente louca para me devorar, mesmo com leoas que estão ávidas para me triturar, mesmo com lanças, mesmo com espadas, indo para lá e para cá, tentando me atingir, eu estou seguro, porque eu sei quem é a minha defesa. John Flavel foi um teólogo inglês puritano do século 17. E certa vez ele disse uma coisa que eu achei muito interessante, no livro Guardando o Coração. Abro aspas e escuto o que ele diz. Ele disse assim: pergunte para a mulher mais temerosa se não existe uma imensa diferença entre ver uma espada nas mãos de um sanguinário ou a mesma espada nas mãos do seu esposo amado. Ele diz mais, assim também há a diferença que existe entre olhar para as pessoas e situações com os olhos humanos e olhar para elas pelos olhos da fé que estão nas mãos de Deus. Tem espada, flecha para tudo que é lado nas mãos dos inimigos, mas todos eles estão no controle do Deus Altíssimo.
John Flavel ainda disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse assim: quem teria medo de atravessar por um exército, ainda que todos os soldados apontassem suas armas para você, se o general desse exército fosse seu amigo ou pai? Última frase de John Flavel, que muito me ajuda no que eu estou tentando transmitir para você. Ele disse assim: ninguém pode mover a mão ou a língua contra você, se não for por sua permissão. Ainda que o cálice seja amargo, foi o cálice que o Pai deu para você. Você em algum momento pensaria que nele haveria veneno? Tolo! Você daria ao seu filhinho aquilo que o arruinaria? Não! Deus se relaciona conosco como pai e amigo, ainda que ele não dissesse mais nada. Só isso já nos dá verdadeira segurança. Ele é seu pai. Por que você acha que ele está dando veneno para você nas aflições que você passa? De onde você está tirando isso? Por que você está concluindo essa loucura? Ele é seu pai. Ele é o pai perfeito. Por que concluir bizarrices de um pai perfeito? Em seguida, o salmista diz uma outra coisa importante, é o meu terceiro ponto. Primeiro, é sobre a glória de Deus, a misericórdia que nos é dada. Segundo, é sobre a glória de Deus, a intervenção que é realizada. E em terceiro lugar, é sobre a glória de Deus que a terra o conheça. Se não, veja, verso 5, olha o que diz lá. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Olha que coisa linda isso aqui. Eu queria que aqui fosse a gente centrando o nosso entendimento desse texto exatamente aqui no verso 5. É como se ele dissesse mais ou menos aqui, veja, ele já falou de leoas, ele já falou de espada, ele já falou aqui de flechas, de lanças, óbvio, ele não está falando de coisa simples aqui, ele está falando de coisa pesada. Pede misericórdia dupla aqui a Deus por duas vezes. Ele não está passando situações tranquilas aqui. Mas o interessante que eu queria que você pensasse é que ele mais ou menos está dizendo assim: Senhor, independentemente do que ocorrer comigo e com os interesses que eu tenho, que é exatamente que o Senhor me liberte dessa situação, deixa eu te dizer uma coisa bem clara: ser exaltado, Deus, seja exaltado sobre os céus, seja louvado o Senhor pelos teus santos anjos aí nas hostes celestiais, pelos gloriosos habitantes do mundo superior. Sejas louvado, Senhor, seja a tua glória sobre toda a terra e todos os recônditos da terra, que os habitantes dessa terra cheguem ao teu conhecimento e também te louvem acima de todas as coisas. Portanto, o que eu quero dizer a você, e o que Davi está nos dizendo, é que é maravilhoso que Davi deixa de se apegar aos seus interesses urgentes para pensar na sua preocupação suprema. Qual é a preocupação suprema de Davi aqui? Resposta: a glória de Deus, o louvor de Deus, que Deus seja exaltado. Agora, óbvio, uma das formas de Deus ser exaltado, como é? É Deus intervindo nas situações da nossa vida. E é por isso que Davi ora para que Deus intervenha. Porque quando Deus intervém, a gente louva a Ele pela sua intervenção, pelo seu cuidado, pela sua mão, pelo livramento e tantas coisas da sua intervenção. Então, uma das maneiras de Deus ser louvado, exaltado, é intervindo nas nossas experiências. É por essa razão que Davi aqui está orando: todavia, seja o que for, resolvendo ou não os seus problemas, mudando a realidade ou não, Senhor, eu quero deixar bem claro aqui para ti, o que eu mais desejo, sabe o que é? É que sejas exaltado. Eu quero deixar bem claro para ti, sejas exaltado, esse é o meu grande desejo. Isso sempre me lembra a história de Lázaro. Deus se preocupa com a sua exaltação. Lição de número 2 dessa noite é que nós devemos estar mais preocupados com a glória de Deus do que com o nosso bem-estar. À medida que você se preocupa com a glória de Deus, seu bem-estar vai ser tratado na hora correta, como Ele tem tratado continuamente. Que fique essa grande lição. Quando Davi enfrentou os momentos de maior angústia e desgraça,
ele não orou da seguinte forma: Senhor, exalta-me. Senhor, me bota no palco. Ele não orou assim. Ele, Senhor, ser exaltado. No momento mais angustiante, que eu preciso de dupla misericórdia, lança, espada, leão. Eu sei, está doendo, mas ser exaltado. Seja louvado. O Senhor exalta o teu próprio nome. Escute, a pessoa verdadeiramente piedosa tem mais desejo de que a glória de Deus seja exaltada do que ver seus problemas resolvidos de maneira imediata. Estou mais preocupado com a tua glória, Senhor. Se é para a gente aguentar mais, só me dê graça para que eu aguente. Mas é a tua glória em primeiro lugar. Se é sobre a glória de Deus, nós já vimos, é sobre a glória de Deus a misericórdia dada, verso 1. A intervenção realizada, verso 2 a 4. Que a terra conheça o Senhor. Por quê? Porque à medida que nós passamos o que passamos e confiamos continuamente em Deus, as pessoas estão conhecendo o Deus que nós servimos também. E em último lugar, é sobre a glória de Deus também a retribuição pelo mal cometido. Se não, veja, estou no verso 6, olha o que ele diz. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Meus irmãos, como não havia armas de fogo nesse período, os antigos, eles eram muito hábeis do que as pessoas de hoje no uso de armadilhas. Por isso que você vê muitas redes e covas para capturar animais selvagens naquela época. Animais de maior porte, por exemplo, eles eram apanhados em buracos que eram cavados lá no chão onde os animais costumavam a frequentar. Então os caçadores, eles preparavam armadilhas nas quais homens inocentes, de que nada suspeitavam naqueles caminhos, eles eram apanhados, tal como um caçador facilmente enganava a ave com suas redes, em lugares estratégicos. E quando ele diz aqui, e a minha alma ficou abatida, ele está dizendo assim, quando eu fui pego nas armadilhas que colocaram contra mim, isso doeu muito no meu coração. Eu fiquei muito aflito, pode ser uma boa tradução para aqui, ficou abatida. Ele ficou preso como um pássaro no açaprão, e ele ficou aflito. Veja a palavra final, verso 6, finalzinho aí que ele diz assim, mas eles mesmos caíram nela. Eles prepararam armadilhas contra Davi, eles simplesmente tramaram contra Davi, mas Deus, em sua providência, Deus fez com que eles mesmos caíssem nas armadilhas que eles tinham colocado contra o próprio Davi. Sabe para quê? Para que aqueles que nos causam mal, aqueles que causam mal para com o povo de Deus, ou inclusive contra pessoas, contra seres humanos que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, é para que fique claro que Deus também julga as maldades que são realizadas aqui nessa terra. É por isso que muitas vezes você vê já do juízo de Deus hoje em dia sendo derramado sobre as pessoas, e isso é sobre a glória de Deus. É porque quem é ofendido em primeiro lugar é Deus, quando o mal ocorre, quando o homicídio acontece, quando a traição ela se debruça, é Deus que é ofendido em primeiro lugar, é a honra de Deus, é a glória de Deus. Tem um provérbio romano que diz assim, não há lei mais justa do que aquela que condena um homem a sofrer a morte pelo instrumento que ele inventou para tirar a vida do próximo. É o que o verso 6 está dizendo, tramaram contra mim, mas eles que caíram na armadilha que colocaram. Salmo 9, verso 15 diz exatamente isso, afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Num ditado nosso aqui seria mais ou menos assim, o feitiço virou contra o feiticeiro. O que tudo isso pode nos comunicar sobre o tema que pensamos meditar nessa noite? Eu quero que você entenda, à luz de tudo, do verso 1 a 6, que tudo é sobre a glória de Deus, que as nossas experiências é para que você o enxergue, é para que você não fique rebelde com Ele, nem abandone a Ele, pelo contrário, é para se apegar mais a Ele, porque Deus tenciona
nas nossas experiências, a sua glória, enxergá-lo de maneira mais clara. E é por isso que eu quero mostrar a você 4 exemplos, e a gente conclui o nosso sermão dessa noite. Eu quero mostrar 4 exemplos na história bíblica e culminar com o último exemplo, mostrando para você que é assim que Deus faz. Deus faz um negócio que muitas vezes a gente não entende, mas Ele nunca escondeu que Ele trabalha assim. Deus faz tipo uma salada. Ele joga uma coisinha chamada amor, Ele joga uma coisinha chamada cuidado, Ele joga uma coisinha chamada aflição, Ele joga uma coisinha chamada angústia e faz assim, ó. Bate, bate, bate e depois sai o produto final. Se não observe isso, eu quero que você venha comigo ao ponto do Antigo Testamento. Vamos atravessar, chegamos no Novo Testamento e você vai perceber que Deus faz costumeiramente esse tipo de trabalho e vai misturando. E você provavelmente já foi alvo dessa mistura. Veja, eu vou apresentar para você o drama de um pai com um filho. Eu chamo você para esse texto aqui, ó. Gênesis capítulo 22, vem para cá comigo. Gênesis 22, versículo de número 9 a 14. Todos esses textos eu quero que você venha, são fáceis de achar. Vamos lá. Gênesis 22, verso 9 a 14. Você vai encontrar o drama de um pai com seu filho aqui. Verso 9 a 14. Encontrou Gênesis 22? Vamos lá. Olha lá. Chegaram a um lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Tá lembrando da história? Se você não está acostumado com a história, Deus fez com que a esposa de Abraão fosse estéril. Já começa por aí o negócio do drama, né? Ele tenta resolver o problema do seu jeito. Não resolva do seu jeito, sempre dá bronca. Então Deus estabeleceu algo, Deus abriu a madre daquela mulher, ela concebeu, ela teve a oportunidade de ter filho, e a grande promessa de Deus se cumpre na vida de Abraão. Sara agora pode ter filho. Só que Deus faz uma brincadeira de mau gosto aqui. Deus diz assim, olha, eu dei a você Isaque, mas eu quero que você sacrifique Isaque. Deus pede a Abraão, o único filho que ele tinha. E aí a história transcorre da seguinte maneira, segue o texto de onde a gente parou. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que... O que é que tem na sua Bíblia? Temes a Deus. Muitas vezes a dinâmica é para saber se você teme ou não. Não é para Deus saber, porque Ele sabe de absolutamente tudo. É para que isso fique desvendado, fique revelado para você se você confia ou não, teme ou não nele. Mas segue o texto, ele diz assim, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. No momento mais difícil com seu filho, Abraão experimentou uma coisa chamada provisão de Deus. Por quê? Porque a história é sobre provisão. É para que você desfrute da provisão de Deus, porque a história é sobre a honra dele, é como ele continua a cuidar dos seus filhos, mesmo quando eles estão em apuros. Mas a história não para por aí. Eu quero que você venha para o segundo exemplo, que se encontra lá em Êxodo, capítulo 14, versículo número 15 a 18. Veja, Êxodo 14, versículo 15 a 18. Êxodo 14, verso 15 a 18. Veja o que diz o texto. Verso 15. Você lembra da história? A história é a saída lá do Egito, um povo que é escravo. Deus diz assim, vamos tirar esse povo daí, Moisés. E Moisés
Tenta primeiro, Deus, está dando certo não, Senhor. Manda uma praga, Deus manda uma praga lá. Agora vai. O faraó diz assim, não vai. Então tudo bem, segunda praga, Deus pune aquele povo. E aí, segunda, terceira vez, o faraó disse, não vai, Deus manda uma praga, quarta, quinta, sexta, sétima, até a 10ª. E aí é que Deus, o faraó libera aquele povo. Deus, aí quando eu acho que o povo estava assim, agora sim, graças, a gente vai embora. Veja, verso de número 15, capítulo 14 de Êxodo. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, eles estão diante do mar vermelho aqui. Faraó com a turma toda dele atrás, o exército todinho atrás. O mar está na frente, a pergunta é, Senhor, o Senhor está querendo brincar com a gente? Por que o Senhor então permitiu que a gente saísse daquele Egito? Para nos deixar aqui encurralados, é isso que o Senhor tensionava para a gente. Veja o que o texto nos mostra. Verso 16, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Agora escute, verso 17, eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam. Olha que coisa danada aqui. Deus endureceu o coração para que aquilo acontecesse. Aquela obra de encurralamento, se é que existe essa palavra, ela foi proporcionada, gerada por Deus. Foi Deus que fez com que o exército fosse, foi Deus que conduziu o povo para aquele lugar, foi Deus que deixou aquela cena típica de filmes de Hollywood. Na verdade, os filmes de Hollywood, típica da cena bíblica. Ele fez com que aquilo acontecesse. Ele endureceu o coração dos filhos dos egípcios, de Faraó. Mas veja qual é a palavra que surge depois. Sigam e entrem nele. Verso 17 ainda. Serei o quê? Glorificado. Você está entendendo que a história é sobre ele? É sobre a glória dele. Agora vem para cá. Diz para mim se não tinha angústia no coração daquele povo. Diz para mim se não estava assim, ó. Diz para mim se o coração não estava desse tamanho aqui. Diz para mim se algumas pessoas já não estavam chorando desesperado. Diz para mim se eles não estavam morrendo de medo pela experiência que eles estavam enfrentando. Esse é o ingrediente da salada de Deus, da história de Deus. Ele permitiu que isso tudo acontecesse. Na verdade, ele foi lá e interviu para que assim acontecesse. Para quê? Para que ele fosse glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Verso 18, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. O verso 5 do Salmo que nós trabalhamos dessa noite. Para que eles saibam que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Sabe o que ele está fazendo? É que no momento crítico, foi a hora de mostrar quem verdadeiramente é o Senhor. E foi aí que ele se mostrou. Terceiro exemplo, pula para mim, agora é Novo Testamento. Já vimos 2 no Antigo. Um no Novo Testamento, o quarto eu quero que você venha junto comigo. João 11. Olha esse texto, João capítulo 11, verso 1 a 6. E depois a gente salta para o verso 38. Vamos lá, rápido para a gente ganhar tempo. João 11, verso 1 a 6, olha o que diz. Olha como a salada aqui de ingredientes de Deus, ela permanece. Drama, angústia, choro, dor, lamento, todas elas estão aqui. Amor, preste atenção, verso 1, João 11. João 11, verso 1, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo. Agora presta atenção nessa mensagem, presta atenção nessa frase, impute no seu coração, rasga isso na sua mente, deixa lá como se fosse ferrado na sua mente e no seu coração. Essa frase aqui, ó. Diz o texto, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Está enfermo aquele a quem amas. Que fique clara essa informação aqui para você e para mim. Estava enfermo uma pessoa que Deus amava. E veja, verso 4, ao receber a notícia disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para o quê? Para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado.
Agora veja que o amor de Deus não era só com Lázaro, presta atenção, eu estou no verso 5. Ora, amava Jesus a Marta, amava a sua irmã e a Lázaro. Deus, Cristo, amava as três pessoas da história aqui. Em nenhum momento aqui você pode duvidar do amor de Deus para com Lázaro, Marta, Maria. Deus as amava. Jesus Cristo expressa de maneira clara aqui que Ele amava essas pessoas. Verso 6. Mas veja, o amor de Deus não implica não ter dor, não ter sofrimento, não ter lágrimas. Verso 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Esse é o grande drama da nossa vida. Porque a gente sabe que Ele nos ama, pelo menos Ele deixa muito claro isso para nós, por meio de Cristo. Mas às vezes Ele demora mais do que a gente queria que demorasse. Às vezes Ele chega tarde aos nossos olhos. Ele demorou 2 dias, pule para o verso 38, porque o problema já foi criado. É a mesma cena da nossa vida, veja, verso 38, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, ou seja, a bronca já aconteceu, já estava tudo destruído, o mal já tinha se instalado. Era este uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Verso 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, ou seja, algo impossível. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Veja, os dramas muitas vezes da nossa vida, eles estão revelando Cristo para as pessoas. Elas conhecerão Deus através da nossa vida e das experiências que nós enfrentamos. Verso número 43, e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Choro, dor, lágrima, sensação de atraso. Glória de Deus, alegria daqueles a quem Ele ama. Por quê? Porque o nosso bem-estar não está em primeiro lugar na agenda divina, mas a glória de Deus é que está. E na mistura que Ele faz, via de regra, dor, lágrima, angústia e dramas, via de regra vem primeiro. Quarto e último exemplo. Foi Mateus capítulo 13, verso 17, em que escutamos a famosa frase vinda dos céus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus disse, João 12, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Sabe o que aconteceria nessa glória aqui que ele está dizendo? Esta glória passaria pelas aflições do Gólgota. Essa glória passaria pelas dores dos chicotes. Essa glória que o pai, que tanto ama esse filho, essa glória passaria pelo abandono e a ira do pai. Por quê? Porque amor e glória, elas se entrelaçam com dores e aflições. Elas são misturadas pelo próprio Deus. E é essa a dinâmica bíblica da história. Agora é você. Quais são as suas dores? Quais são as suas angústias? Quais são as suas aflições? Permita-me dizer algo a você. O nosso Senhor já deu provas mais do que suficientes
para dizer para você e deixar bem claro que Ele sabe muito bem lidar com dores e aflições, fazendo com que isso culmine em glória. Sem deixar de nos amar. Certa vez, um teólogo brasileiro congregacional disse assim, se Deus usou o maior mal da história, o assassinato do seu filho, como o maior bem da história, todos os teus problemas não são páreo para Ele. Então escute, as suas dores, as suas angústias, as suas aflições, é para que Ele seja exaltado. Suporte, continue, e no fim, você verá que na mistura de aflições, lágrimas e dores, culminará na glória do nosso Senhor. Por isso, Davi relata tudo, mas diz assim: no que tange a mim, ser exaltado na minha vida, ainda que as dores aqui doa no meu peito. É assim que você deve agir. É assim que nós devemos confiar. Apesar das dores, ou depois das dores, tem glória. Por fim será uma glória eterna. Baixe sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Ora ao Senhor nesse instante. Senhor nesse instante. E diga mais ou menos assim para Ele: Senhor, só me ajuda a entender essa tua dinâmica, em que o Senhor mescla dores e angústias, sem deixar de dar uma pitada de amor. Me faz só entender que nas dores e angústias não há falta de amor, mas há um vislumbre de glória futura. Faz-me só entender isso, para que as dores fiquem suportáveis. E após você orar assim, você se coloca de pé junto conosco e louvaremos ao Senhor, agradecendo pela pessoa bendita do Redentor, que foi assim que aconteceu com Ele. Dores, angústias, amor, és meu filho amado, futuro, glória. Ora ao Senhor nesse instante.